mas o coração fica apertadinho. Eu sei que o pastor Ângela compartilham disso, que a gente não pode estar abraçando, ver o rosto, ver o calor, mas somos gratos a Deus por conta da internet, da tecnologia, dos softwares, tudo isso que viabiliza nós podermos nos conectar e de alguma forma estarmos falando aqui uns com os outros, mesmo em tempos tão difíceis. Nossa fé está em Jesus, nossa âncora é Jesus, tudo está em torno de Jesus e a tecnologia também se submete a Jesus. Eu vou até colocar aqui para quem ainda não está atualizado, o tema deste mês é cristãos na era digital. Como que nós podemos usar a tecnologia, que é apenas uma ferramenta, volto a dizer, é apenas uma ferramenta, que quando bem utilizada, ela pode engrandecer o nome do Senhor, ela pode facilitar a sua vida, ela pode tornar seus relacionamentos mais saudáveis, ela pode tornar você uma pessoa mais saudável. Mas como toda ferramenta, depende de quem a usa e depende daquilo que a forma como você a entende. Se você quiser assistir a série completa, nós temos aqui no nosso canal da igreja no YouTube a série desde o início de junho, que vai se encerrar agora no final do mês. Hoje é a terceira mensagem. Então, alguns de vocês já devem ter percebido aí, pelas divulgações. O tema da mensagem hoje é: quantos likes você tem? Eu acho que a maioria de nós sabe dizer quantos likes tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, quantos seguidores tem, quantas pessoas estão no seu WhatsApp. Hoje em dia, esses números se tornaram importantes, né? Deixa eu explicar um pouquinho dessa mensagem, se você ainda acha que não é para você. Você fica mal quando você posta alguma coisa nas mídias sociais e, de repente, você fica conferindo e conferindo e não vem aquele tanto de like que você gostaria, e você atualiza e ainda não tem aquele mundo de like, aqueles coraçõezinhos ou a curtida, e aí você fica chateado? Ou você é daquelas pessoas que faz alguma coisa para os seus amigos, para a sua família, mas quando não vem aquele reconhecimento, aquela gratidão, ou até aquele aplauso, você também fica bem chateado? Então, essa mensagem hoje é para você. Porque quando a gente fala de like, especialmente num tema como esse, que é tecnológico, né, like, a gente tem a sensação de que estamos falando só de quem está nas mídias sociais. Mas, como a gente começou falando, não é só sobre a vida online, tudo isso, essa tecnologia é uma mera ferramenta que viabiliza, que instrumentaliza aquilo que está no seu coração, a forma como você encara a vida, a forma como você lida com seus desafios. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje tem tanto a ver com a vida online quanto offline. Porque se eu fico ansioso por um like online, provavelmente, mesmo que eu não tenha nenhuma rede social, eu fico ansioso por um like na vida offline. Eu fico procurando aprovação e aceitação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Primeiro eu quero fazer com vocês uma reflexão, um panorama de como isso tem acontecido, o que acontece com o ser humano, com as pessoas diante da tecnologia. E depois eu quero trazer a verdade bíblica sobre esse assunto, o que Deus pensa sobre tudo isso. Então fica acompanhando aí, que acredito que vai ser abençoador. Para introduzir, eu queria trazer alguns números para a gente, que talvez muitos de nós não saibamos. Hoje, atualmente, neste momento, nós temos mais de 4 bilhões de usuários na internet. Você tem noção disso? 4 bilhões de usuários na internet no mundo todo. São 5 bilhões de vídeos atualmente no YouTube. Aqui onde a gente está assistindo mesmo, esse culto online, são 5 bilhões de vídeos armazenados. Nós temos hoje no Instagram 61 milhões de fotos postadas diariamente. E nós temos 2 bilhões de usuários no Facebook. Por que eu estou trazendo esse número? Só para vocês verem como toda essa mudança tecnológica afetou não só você, não só a mim, mas ao mundo inteiro. A boa parte do mundo está conectada. Às vezes com mais ou de 1 ou 2 ou 3 ou 10 mídias sociais. Tem muita gente que está focado, e isso só potencializou aquilo que a gente tem dentro da gente, que é uma necessidade de reconhecimento, de aparecer, e gera algumas angústias que a gente vai compartilhar aqui.
Para vocês terem uma ideia, essa questão de aparecer e de ficar esperando um like ou uma curtida, ela ficou tão forte e tão maléfica que o próprio Instagram, não sei quem usa há bastante tempo, desde julho de 2019, eles fizeram uma mudança, talvez você tenha percebido. Em julho de 2019, eles tiraram do ar a quantidade de likes que você tem publicamente. Então, se eu entrar agora no seu Instagram e você postou uma foto, eu não sei quantas pessoas curtiram aquela foto. Por que que o Instagram fez isso? Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Olha só, eles disseram que eles queriam transformar o Instagram num espaço menos tóxico para a saúde mental dos usuários. Então, até a plataforma, para quem não sabe, o Instagram e o Facebook é da mesma empresa, o WhatsApp também. Segundo eles queriam, então, estão tentando tornar essa questão do like um pouco menos presente na vida das pessoas. Por quê? O que eles alegam nesse sentido? Eles querem que a pessoa foque menos nas curtidas e mais em contar as suas histórias, que estejam mais focadas no conteúdo do que na reação das pessoas, na reação que elas causam nas pessoas. Então, eu quero mais contar a minha história do que receber uma curtida. Quero mais gerar conteúdo do que ver a reação das pessoas a meu respeito. Bom, só para quem não está ambientado nesse ambiente, nesse contexto online, o que é um like? Que a gente vai falar bastante aqui, um like. Like é uma reação positiva que demonstra para você, quem postou, que as pessoas gostaram daquele conteúdo. Na vida offline, isso também acontece. É quando você faz alguma coisa, as pessoas vêm muito e falam para você, uau, que legal, que bênção, Deus te abençoe, que talentoso você é. Tudo isso a gente pode dizer que é um like. Quando a mãe faz aquele almoço maravilhoso, põe à mesa e a família fala, mãe, que delícia esse almoço, que maravilhoso. E a mãe que depende disso para se sentir bem, ela está recebendo likes. Quando ninguém fala nada, como é que você se sente, mãe? Provavelmente muito frustrada, né? Tudo isso é esse mundo de likes online e offline. Tá, mas por que é que a gente gosta tanto de like? Por que é que a gente precisa tanto de like online e offline? O like, a curtida, ela traz pra gente ela atende em nós algumas das necessidades mais importantes do ser humano. Da pessoa mesmo, psicologicamente, emocionalmente, socialmente falando. Por exemplo, todas as pessoas no mundo têm uma necessidade de ser aceito, ser aprovado pelos outros, de afeto, receber uma manifestação de afeto, de ser compreendido, de se expressar, de se colocar, também de ser reconhecido. E olha só, reconhecimento em 3 esferas, vai se identificando aí. Ser reconhecido pela beleza, nossa, eu sou uma pessoa bonita diante dos outros, não é nem só para você, é para os outros. Eu sou uma pessoa interessante, as pessoas se interessam pelo que eu tenho a dizer. E eu sou uma pessoa competente, eu sou capaz de realizar. Tudo isso é um panorama que leva a gente para o desejo do like. Toda vez que alguém dá um like, ativa no seu cérebro, é interessante isso, como Deus fez. A gente recebe reconhecimento, aprovação, aceitação. No nosso cérebro, ativa o que a gente chama de centro de recompensa. O que é isso? Existe uma parte do cérebro que, quando a gente recebe algum tipo de estímulo positivo, de recompensa mesmo, ele libera uma dopamina. Dopamina é a gente chama de neurotransmissor, é uma parte do cérebro, um fluido do cérebro, que dá uma sensação incrível de prazer. É quando a gente come o chocolate, é quando a gente recebe um abraço, tem várias coisas envolvidas, mas uma delas é a dopamina. E o que acontece quando a dopamina é liberada no seu cérebro? O que você faz? O que você quer? Mais. E mais. E mais. Para você ter uma ideia, a dopamina é a mesma responsável, uma das principais responsáveis pelo vício. Então, você recebe um pouquinho, dá aquela sensação de prazer, e aí o que você quer? Mais. Você recebe um like, tem a sensação de prazer, o que você quer? Mais. Mais likes. Então, só para a gente entender. Por que isso tudo gera na gente essa ansiedade, né? Esse desejo por like, por ser aceito, por ser compreendido e aprovado para ter essa sensação de prazer?
para atender algumas carências que a gente tem. E uma questão importante é, quanto mais mal resolvidas estiverem as suas carências, mais você vai buscar suprir as suas necessidades externamente. Eu vou repetir. Quanto mais mal resolvidas estiverem as suas carências, mais você vai buscar resolvê-las externamente. E o que isso quer dizer? Que quanto mais carente você é de aprovação, de aceitação, pode ser pela sua história de vida, por questões que aconteceram ao longo do seu caminho, mas quanto mais você tem carência disso e não está resolvido, você não aprendeu a superar isso de alguma forma, mais você vai buscar aprovação externa. E qual é o grande problema disso, gente? A gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle sobre ser reconhecido, sobre ser amado, sobre ser aprovado. Então, vira aquela busca constante. Bom, nisso ainda entra um outro agravante. Eu estou passando um panorama só para a gente entender o que está acontecendo com a gente e depois a gente tem uma solução, porque sim, tem saída. Qual é o agravante? A gente começa a comparar a forma como as pessoas se mostram na internet, nas redes sociais, ou a gente olha para o vizinho offline também, né? A gente olha para as pessoas à nossa volta e entende que está tudo bem na vida delas. E aí a gente compara com a nossa vida real. A gente até costuma dizer o seguinte, a gente compara o palco de alguém com os nossos bastidores. Como se o palco de alguém fosse a realidade e a minha realidade, que é o bastidor, é pior. Por quê, gente? Olha só, para a gente vir aqui, eu estava até conversando com a Ângela antes da gente entrar no ar, né? A gente passou um batom, a gente arrumou o cabelo, a gente se preparou para estar aqui. Então, todo mundo que está me vendo agora aí, está vendo, olha, a Sara está bem arrumada. Que legal, a Sara é sempre arrumada, a Sara está sempre com os lábios com uma cor. Dá a impressão que isso é a realidade o tempo todo. Só que qual é o meu bastidor que ninguém está vendo? Eu sem batom, eu acordando com o cabelo enrolado para cima, eu saindo da cama, acordando de pijama. Meu marido até falou agora há pouco, ele falou assim, a gente acha interessante quando vê a pessoa maquiada, toda arrumada, porque fala assim, uai, que diferente esses dias de quarentena, eu nem te reconheço assim, toda produzida. Porque ele está vendo o bastidor. Imagina se nós todos comparássemos o palco das pessoas com o nosso bastidor. Gente, dá depressão, porque tá todo mundo sempre bonito, sempre rindo, sempre feliz, nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. E aí, o que a gente quer fazer em contrapartida? Eu quero estar sempre bonito, sempre feliz, sempre sorrindo nos melhores restaurantes. Não tem problema nenhum você postar isso. A questão é você ter clareza de que sua vida é um bastidor. E, eventualmente, você vai para o palco para se mostrar para as outras pessoas. Tudo isso é importante. O que acaba gerando em nós esse tipo de comparação? Angústia, ansiedade. A gente começa a ter compulsão. Então, eu fiz um almoço gostoso para minha família e recebi um like. Eu quero fazer o quê? Mais almoços para receber um like. Mas não porque eu quero servi-los. E sim porque o que eles podem me trazer de volta. Um like, uma aprovação. Aí eu posto algo maravilhoso na internet e fico curtindo, fico acompanhando toda hora. Para quê? Para acompanhar um like. E não para compartilhar com as pessoas algo que eu gostei de viver. É mais mostrar do que fazer. É mais ser visto do que viver, do que você ter aquela experiência. E a gente entra num quadro de insegurança, de comparação, que distorce a nossa autoimagem, que distorce como que a gente lida com os próprios desafios e como a gente acha que as pessoas estão vendo a gente. Aí a gente começa a produzir e a fazer coisas com a finalidade de como as pessoas estão vendo a gente. Você consegue reconhecer alguma coisa nesse sentido? Você já passou por isso de alguma forma? Porque é isso que acaba acontecendo quando a gente está buscando likes. Bom, diante de tudo isso, o que é que a Bíblia nos traz? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história. Eu não vou ler toda a história porque ela é comprida, mas em seguida a gente vai retomá-la, tá? É a história de Davi, aliás, de Saul com Samuel e depois de Davi. Eu vou contá-la rapidamente.
Israel pediu um rei. E quando Israel pede um rei para Deus, eles não tinham rei nenhum, eles eram um povo que viviam só com a liderança de juízes. Quando Israel pediu um rei para Deus, Deus deu para ele Saul, que era um guerreiro, um homem muito forte, um homem de boa aparência, alto, que tinha toda a imponência que o rei deveria ter. Porque a gente adora admirar pessoas belas, bem resolvidas e fortes. E lá estava aquele rei Saul com todo o potencial de ser um bom rei para Israel. O que acontece com o coração de Saul ao longo de todo o livro de 1 Samuel, o trecho que conta a história dele? Saul começou a se envaidecer por conta da sua posição, por conta do seu poder, por conta das suas vitórias e da sua aparência. Ele começou a ficar tão preso no que as pessoas pensavam sobre ele, que ele era poderoso, que ele era bonito, que ele era o rei. Ele se prendeu tanto dentro disso que ele começou a fazer as coisas por conta própria e não mais o que Deus mandava que ele fazia. Lembra, Israel era o povo de Deus. O verdadeiro líder do povo era Deus. Saul era um intermediário ali. Era alguém que iria viabilizar a vontade de Deus para aquele povo. Só que Saul ficou muito focado na sua reputação. E quando Saul fica focado na sua reputação, teve um episódio em que eles foram para uma determinada batalha e Deus falou assim, olha, acaba com tudo isso, tudo que tiver lá você acaba, porque ele trata-se de um povo profano, um povo que não me honra, um povo que não me ama e eu preciso exterminá-los. Vai lá e faz isso. Pois o que Saul fez? Ele foi e matou tudo que era desprezível e aquilo que era útil, ele manteve os bois, os carneiros, os bodes, ficou tudo. Por que Saul fez isso? Porque os homens dele, o exército dele, falaram, Saul, olha que desperdício, rapaz. Rapaz, não joga fora não, vai matar esses bois. A gente pode usar eles. Olha só, vai deixar tudo isso se desperdiçar? A gente pode usar. E Saul, fingindo no coração dele que ele estava agradando a Deus e sendo uma pessoa razoável, na verdade, no fundo, ele queria manter a reputação diante dos homens. E não queria agradar os homens. O que ele fez? Manteve vivo tudo aquilo que Deus tinha mandado destruir. Bom, Samuel foi até ele. Samuel era um profeta, o profeta que Deus mandava para conversar e para orientar Saul. Samuel foi até ele e repreendeu. E ele mentiu para Samuel, falando que ele tinha acabado com tudo. E Samuel falou, é mentira, eu estou ouvindo esses bois daqui. E agora Deus está falando que não está se agradando de você. Pronto, aqui a gente já viu uma parte da história. O quanto é danoso a gente ficar dependendo da aprovação dos outros. Segunda parte da história, já no capítulo seguinte. Israel vai precisar de um novo rei, né? E agora? Quem vai ser esse novo rei? Samuel vai até a casa de Jessé, que foi um homem que Deus indicou para Samuel. E quando Samuel chega naquela casa de Jessé, ele pede para chamar os filhos. Ele está lá confraternizando com eles, mas de olho. Ninguém sabia, mas Samuel estava de olho no próximo rei de Israel. Chega na sala Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Forte, alto, super imponente. O que Samuel pensou na hora? Cara, esse é o próximo rei de Israel. E aqui que está a verdade brilhante que Deus proclamou para Samuel naquele momento. Ele falou o seguinte, está lá em 1 Samuel 16:7. Ele fala assim, o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. A Eliabe. O Senhor não vê como o homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Incrível, né? Então, Samuel, com os olhos humanos, ele estava indo na mesma linha que todo ser humano. A aparência, aquilo que a reputação vai trazer para a pessoa, de competência, de importância, de interessante, de beleza. E aí o Senhor fala assim, não é sobre isso. Eu quero alguém que vai ser segundo o meu coração. Alguém que se importe mais com o que eu penso sobre ele do que se importe sobre o que as pessoas pensem sobre ele. E aí foi chegando um a um, ali na frente de Samuel.
Um a um, 7 filhos de Jessé, e um a um Deus foi rejeitando, e Samuel falando, meu Deus, e agora? Quem vai ser esse rei de Israel? E aí ele pergunta para Jessé, Jessé, tem mais algum filho seu por aí? Tem mais alguém? Porque eu sei que Deus me mandou aqui. Aí Jessé fala para ele, tem sim. Tem Davi, que está pastoreando as ovelhas no campo. E ele fala, manda chamar. Assim que Davi entra na sala, Deus confirma para Samuel, este vai ser o próximo rei de Israel, o homem que vai ser segundo o meu coração. E aí Davi, no seu tempo certo, se torna o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Então aqui, gente, mais importante, outra conclusão que eu quero trazer para a gente, a qualidade da sua vida vem daquilo que você deixa dominar o seu coração. Se você deixa dominar o seu coração a necessidade de aprovação, de reconhecimento, você vai se mergulhar nas mídias sociais, nas redes sociais, atrás dessa aprovação. Seus posts vão estar atrás de aprovação. Seu coração vai estar carente daquilo que ele não pode ser saciado. Só em Deus. Então, a qualidade da sua vida vem daquilo que você deixa dominar o seu coração. Aqui eu pergunto, o que é que tem dominado o seu coração? A primeira resposta pode ser, é Deus. Opa, como assim, Sara? Meu coração é dominado por Deus? Mas aí na prática, no dia a dia, o seu comportamento diz o quê? O que é que você dá prioridade? Por que é que você dá prioridade para isso? Aquilo que domina o seu coração é aquilo que vai fazer transpor para a sua vida. A sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. A sua vida vai refletir aquilo que está dentro de você. Então, quando a gente fala que Deus domina a nossa vida, deve dominar a nossa vida. Mas a gente precisa fazer esse exercício lá no fundo. O que realmente, qual é a carência que tem dominado a minha vida? Se são as carências que estão dominando a sua vida, você vai sempre buscar fora, vai sempre buscar nas pessoas, vai buscar no marido, vai buscar na família, nos amigos, nos likes da internet. E você fica, sabe um hamster na rodinha? Você fica ali que nem um hamster, correndo, 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 sem chegar a lugar nenhum, insaciável. Se você deixar a ansiedade dominar sua vida, que também é outra carência do seu coração, você vai querer ter o controle de tudo. Porque a ansiedade é isso, um desejo de controlar um futuro. E se é ela que domina a sua vida, você vai viver em função de querer controlar as coisas para que tudo aconteça do seu jeito. E você não tem controle das coisas. Deus é que tem o controle das coisas. Aqui a gente tem uma outra conclusão, então. Se a sua referência de valor ou a sua referência de confiança estiver nas pessoas, você nunca encontrará satisfação. Se a sua referência de valor, se você se sente valorizado, se sente amado e importante pelo que as pessoas dizem a você, ou pelo comportamento das pessoas em relação a você, você nunca vai ter satisfação. Para com isso já. Desde já, para com esse movimento, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Então, aqui eu quero trazer 2 pensamentos para a gente. Se você tem buscado essa sensação, essa aceitação, essa aprovação fora, ou tem vivido em busca de tudo isso, desde já, entregue as suas carências a Deus. Procura nele a sua aprovação. Ele é quem importa ser agradado. E, gente, isso é libertador. Eu posso dizer pela minha vida. Eu era alguém, eu sou alguém que estou em tratamento, sou uma pessoa em recuperação, que busca a aprovação das pessoas por insegurança, por achar que às vezes não é bom o suficiente. E quando a gente vai entendendo, vai se libertando disso, de que é Deus que importa, é Ele que te fez, é Ele que está interessado no seu resultado, no seu valor. E aí você começa a entender isso, você fala, poxa vida, eu não preciso mais agradar as pessoas, eu estou livre para abençoar as pessoas e fazer o que precisa ser feito. Não mais o que eu acho que vai causar uma boa reação delas, ou não mais o que vai me gerar uma reputação. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, mesmo que seja desconfortável para mim, ou que me coloque numa situação vulnerável, por quê? Eu não estou preocupada com like.
Eu estou preocupada em abençoar as pessoas e viver minha vocação. E vou dizer, não é fácil, não. É muito desafiador e é um exercício diário. Mas eu posso te dizer que esse processo, você deixa nas mãos de Deus e Ele é que opera em você. Eu tenho certeza que se você está em busca de aprovação ou reconhecimento e reconhece isso, mas coloca isso na mão de Deus, Ele vai transformando você. E é um processo longo, vai ter altos e baixos, mas você vai entrar nesse processo. Uma outra coisa, o Instagram falou que eu falei lá no início, né? Ele gostaria que as pessoas se preocupassem menos com os likes, com as reações e passassem a contar mais histórias. Eu gostaria de mudar um pouquinho essa frase do Instagram. Eu tenho a impressão que Jesus prefere que ao invés de você contar muitas histórias e contar a sua história, que você viva a sua história. Eu tenho essa impressão que Jesus prefere que você viva a sua história com Ele, que você viva a sua história com as pessoas. E quando couber, quando for interessante, pelos motivos certos, você pode mostrar, você pode contar. Mas você precisa viver mais do que mostrar. Você precisa relacionar mais do que se expor. E a questão também, qual é o motivo da sua exposição? Quantos likes você quer? Pergunta essa, né? Quantos likes você gostaria de ter? Se essa pergunta mexe com você, offline e online, tá? Se essa pergunta mexe com você, como mexe comigo, é hora da gente se colocar mesmo diante de Deus e deixar Ele transformar nosso coração e nossa vida. Eu gostaria de ler, por fim, um texto com vocês. Ele está em Provérbios 4, de 20 a 27. É um texto maravilhoso, que também nos orienta e nos conclui para esse nosso dia. Ele diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Ou seja, preste atenção à palavra de Deus. Para tudo que você está fazendo agora aí na sua casa, é isso que o texto está falando. Para tudo. E escuta o que ele está dizendo. Nunca perca essas palavras, a palavra de Deus, de vista. Guarde-as no fundo do coração. Para que você, esconda lá dentro do seu coração. Não fique raso para ir embora. Guarde no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Se você está se sentindo não saudável, ou está se sentindo ansioso, ou com compulsões, ou fora do eixo, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque aqui diz que dela depende a sua vida e a sua saúde. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Cuidado com o que você posta nas mídias sociais. Tem um tonzinho, um ponto final de perversidade, de maldade, não publica, não repasse, não compartilha. Vai gerar angústia em alguém só para dar like? Não compartilha, irmãos. Nós somos vida, nós somos sal, somos luz, precisamos propagar a vida de Jesus. E aqui a Bíblia está falando, guarde o seu coração, afaste da sua boca e do seu clique a maldade, a perversidade, fica longe disso, publique sua vida. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, veja bem por onde você transita aí na internet ou na sua vizinhança. Mantenha, e os seus passos estarão seguros. Vigia, gente. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Então, percebam, irmãos, que isso é algo que é intencional, não é só viver, você precisa realmente se posicionar. O que fazer, então? Eu gostaria de deixar para vocês 3 passos para refletir nos próximos dias. Primeiro, identifique as suas carências. Quais são elas? Dê nome para elas. É necessidade de aprovação? É ansiedade? É necessidade de reconhecimento, de mostrar que você é capaz? O que é? Dá um nome para ela. Segundo, substitua as suas carências por uma certeza.
quem você é em Deus. Quem Deus diz que você é. Então, todas essas carências, substitua por uma certeza. Quem Deus diz que você é, a sua identidade. Tá, mas como é que eu sei quem Deus diz que eu sou? Uai, gente, vai para a Bíblia. Lê a Bíblia. Lá está dizendo quem você é e quem você não é. E quando você tem clareza de quem você é em Deus, você começa a deixar de lado tudo que as pessoas querem que você seja. É processo, sim, vai doer, mas você precisa fazer isso. Então, identifique suas carências, substitua a carência por uma certeza, quem você é em Deus. E, por fim, relacione-se com Deus e com as pessoas no mundo real. Mostre-se, seja vulnerável, mostre a realidade diante de Deus e diante das pessoas. Eu não estou nem fazendo um clamor aqui para você ir para o mundo offline. Estou fazendo um clamor para você ir para o mundo real. O mundo que não é das aparências, não é daquilo que você quer causar uma imagem ou criar uma reputação. E sim, o mundo em que Deus é presente e Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Que não deixa você como fim, sabe? Mas que aponte o caminho para Cristo. Com isso, eu encerro a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado e que, de alguma forma, você possa aplicar isso no seu dia a dia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Passo novamente para a Ângela e para o Elias.